A criança, como sempre, requer maior atenção, principalmente nos casos de formação de cálculo renal. Como proceder diante deste fato? Com relação à incidência de litíase infantil, de pedra no rim na criança, como é uma doença relativamente nova, que está se estudando há bem pouco tempo, ainda não se tem dados muito precisos. Mas se estima que no Brasil, entre 1 até 4% da população pediátrica vai desenvolver cálculo renal em algum momento da sua infância. Então isso dá de 1 a cada 4 crianças em 10. Vários são os fatores que podem desencadear a formação de pedra nos rins nas crianças. Com relação ao sintoma que essa criança pode apresentar, apesar de eles terem pedras às vezes grandes, eles não costumam, nas crianças menores, ter dor tipo cólica, muito importante. Muitos deles apresentam somente sangramento na urina. Às vezes a criança está bem, não tem nada, vai urinar e aparece sangue na urina. Nas crianças maiores, a presença de sintoma doloroso, com dor na barriga ou dor nas costas, já é uma coisa mais frequente. Às vezes acompanhado também de sangramento urinário ou não. Em geral, essas cólicas podem até ser controladas em casa pela família com um remédio por via oral, pela boca. Um analgésico comum, às vezes um anti-inflamatório, eventualmente se a criança estiver vomitando, remédio para vômito, mas às vezes a dor é muito intensa, e o vômito não para, e essas crianças têm que ser encaminhadas para um socorro para que elas recebam uma medicação na veia para controlar o vômito, para controlar a dor, e soro para hidratar, porque às vezes as crianças desidratam de tanto vomitar. Existem alguns sintomas e sinais que podem chamar a atenção da família e até às vezes do médico, que essa criança pode estar desenvolvendo um cálculo renal. Crianças que têm dor na barriga com muita frequência e reclama e não se encontra uma causa bem definida, tem que pensar que essa criança possa estar desenvolvendo o cálculo renal. Criança que em exames de rotina, às vezes aparece com sangue microscópico lá na urina, que só aparece no exame, que a família não vê, tem que pensar que essa criança possa estar desenvolvendo um cálculo renal. Criança que às vezes queixa de dor para urinar e se faz exame de urina em busca de infecção urinária e essa infecção não aparece, pode ser um sintoma inicial de cálculo renal. Então tem uma vasta gama de sintomas que pode dar pistas para o médico e até para a família que essa criança possa estar desenvolvendo um cálculo. Especialmente nas crianças em que tem na família ou o pai ou a mãe ou um irmão que já tem história anterior de desenvolvimento de pedra. Esses pacientes são os pacientes de risco, tem que ficar sob monitorização. Com relação à faixa etária, ela é muito ampla. Nós podemos ter até recém-nascidos que desenvolvem cálculo renal, principalmente os prematuros que ficam em ambiente de UTI e usam diversos medicamentos que são medicamentos que podem precipitar a formação de cálculo. Mas em geral, a população que é mais acometida é a população dos escolares, ou seja, as crianças a partir dos 6 anos de idade até a adolescência. Sempre que a gente se depara com um paciente com cálculo renal, a gente tem que tentar procurar uma causa, o porquê que isso está acontecendo. Existem doenças familiares que podem fazer com que o indivíduo, ao longo da sua vida, apresente cálculo renal, e existem doenças adquiridas, em que, de um determinado momento, essa criança começa a eliminar em grande quantidade algum tipo de cristal, como o cálcio, por exemplo, ou o ácido úrico, ou cistina, ou estruvita, e esses cristais se acumulam nas vias urinárias formando pedra. Então é fundamental que depois do diagnóstico da pedra seja feito um diagnóstico da causa, por que esse indivíduo está formando pedra, para que se possa fazer um tratamento preventivo, evitando que essa criança venha ter novos episódios de cólica, novos episódios de sangramento e que porventura, no futuro, possa desenvolver uma doença calculosa tão importante a ponto de perder a sua função renal. Com relação ao tratamento, a gente poderia começar a dizer que existem medidas gerais que cabem
para todos os pacientes que apresentam cálculo renal. Por exemplo, tomar bastante água é fundamental. Existe uma mística em relação à água mineral, não existe fundamentação científica. É importante que o indivíduo beba líquido, seja o chá da vovó ou então suco, água. A dieta rica em sal está extremamente comprovado que é um fator de grande importância na formação de cálculo. Então, temos que diminuir o sal dessas crianças. Dieta rica em proteína, né? Crianças que ingerem uma grande quantidade de proteína, como carne, né? Podem desenvolver também pedra. Quando a gente tem a causa principal da formação de pedra, por exemplo, se é a eliminação de cálcio, existem tratamentos que são específicos para essa causa. Então, a gente toma essas medidas gerais que eu falei anteriormente e um tratamento específico com determinado tipo de medicamento para que essa eliminação de cálcio diminua e a formação de cálculo seja controlada. Quando há necessidade de cirurgia? São tratadas cirurgicamente quando tem um tamanho grande. Esse tamanho grande nós temos que ponderar sobre a situação onde ela existe. Se nós temos locais muito estreitos, essas pedrinhas, mesmo sendo pequenas, elas dificultam a saída de urina. Crianças que são mais acometidas, elas são por volta entre os 7 e os 14 anos. Há casos mais jovens, mas que são mais raros, porque depende muito da doença que gerou essas pedrinhas. O tratamento cirúrgico que se realiza depende do local onde está essa pedra. Por exemplo, se ela estiver no rim, nós temos hoje técnicas que nós, na maioria das vezes, não precisamos abrir o rim para a retirada dessa pedra. É a litotripsia, um aparelho que faz com que essa pedra se quebre e ela é então eliminada na urina. Se essa pedrinha ou esse cálculo está mais abaixo ou está num canal mais fininho, nós temos maneira de endoscopia, de ir lá e tentar retirar este cálculo. Em alguns casos, ele fica encravado ou fica preso, então nós temos que ir lá cirurgicamente, abrir e retirar esse cálculo. Quando essa pedra, então, está mais abaixo, que é na bexiga, nós, por endoscopia, na maioria das vezes, conseguimos retirá-la, ou se são pedras muito grandes, nós temos que abrir a bexiga e retirar essa pedra. Mais abaixo ainda, na uretra, que é mais raro, mas são pedras pequenas que ficam encravadas ou presas num canal que é estreitinho. Então, por endoscopia, nós conseguimos tirar essas pedras. É importante ressaltar que esse problema ocorre principalmente em quem tem um defeito no metabolismo causado por hereditariedade e que ocorre mais nos homens do que nas mulheres. A pessoa precisa ter predisposição para desenvolver as pedras.